Bom dia, boa tarde, boa noite. Vou ensinar hoje como você instala o Mendeley, um aplicativo que auxilia na formação da referência e na inserção da bibliografia do seu trabalho. A primeira coisa que precisamos fazer é, além de baixar o Mendeley, precisamos também instalá-lo, né, e criar uma conta. Então você vem no seu navegador e procura sobre o Mendeley. Geralmente ele vai estar no primeiro resultado. Espera carregar. E aí aqui já vai aparecer Download Mendeley Desktop for Windows, né? Se a sua versão for Windows. Se seu computador for um Mac ou Linux, você clica nessas opções. O meu é Windows, então eu vou clicar aqui. Assim que ele terminar de baixar, você vai clicar para executar esse aplicativo que baixou aqui, como você pode ver. Eu não vou executá-lo, afinal eu já tenho ele instalado. Porém, é só clicar e ele é intuitivo. Se vocês tiverem dúvidas, comentem que eu posso fazer um vídeo sobre o passo a passo da instalação, mas como eu disse, como ele é intuitivo, basicamente só você ir aceitando e passando para frente, não tem instalação de propaganda nem nada, você consegue instalar facilmente. Depois de baixar o Mendeley, como está aqui, você vem em Create Account para você criar uma conta, certo? Ele vai te mandar para essa página aqui e aí você vai colocar o e-mail que você mais utiliza, né? Aqui eu vou colocar um exemplo. Coloque seu nome, sobrenome, não precisa colocar todo, e cadastre uma senha. Depois disso, pode desmarcar esse aqui e coloque para registrar. E clique para continuar para o Mendeley. Aqui você vai cadastrar, no caso, se você é professor, estudante. Geralmente você marca como estudante e bacharel, né? Se você for outra opção, é só você marcar. E aqui você coloca o estudo, o que você estuda, né? A área de interesse, porque o Mendeley manda e-mails, manda de artigos que são registrados pelo Mendeley para o seu e-mail que seja da sua área de interesse. Ou você pode skipar também aqui embaixo, mas eu gosto de marcar. E aqui você já vai ter a sua conta, certo? Só que aqui não é por onde você acessa. Aqui você vai procurar artigos da livraria, mas assim, aqui você não precisa, você pode sair ou pode deixar aberto, como queira. E aqui você vai colocar o seu e-mail e a senha que você cadastrou. Depois que ele entrar, a interface dele vai ser essa aqui. Não vai ter nenhum artigo aqui. E geralmente aparece uma barra aqui do lado que eu vou mostrar. Quando não aparece essa barra, você faz o seguinte: clique em View e Show Document Details, que é para mostrar os detalhes dos documentos. Entendeu? Ele vai mostrar o nome dos artigos, mas isso eu vou mostrar isso agorinha. Então o Mendeley foi criado, né? E agora você pode começar com os seus trabalhos. O primeiro passo agora é instalar o plugin do Mendeley no Word. Assim você consegue fazer as referenciações e a bibliografia. Você vai verificar se está instalado. Se você já teve Mendeley alguma vez, ele vai estar aqui em Tools, clique em Tools e aqui vai estar Install MS Word Plugin. No meu caso está Uninstall MS Word Plugin porque eu já tenho, mas eu vou desinstalar. E ele vai fechar o Word, como vocês puderam observar aqui, ele fechou o Word e ele desinstalou o plugin. Aí você vai clicar em Tools e vai estar assim. Só você clicar e ele automaticamente vai buscar o Windows, o Microsoft no caso, no seu computador e ele já vai instalar. É simples, é só clicar no botão. Agora, quando você abrir o Word, ele já vai ter o plugin
instalado. Como você vai verificar isso? Clicando em referências. Às vezes vai demorar um pouco para carregar, dependendo do computador, porque ele vai estar instalando, mas ele vai aparecer assim agora a sua área de referenciação. Ela tem essa parte do Mendeley aqui, ó. Agora eu vou ensinar como você coloca artigos, né? Vamos supor aqui, eu quero pesquisar um artigo sobre HIV, por exemplo. Então geralmente eu coloco PDF aqui para ficar mais fácil. E achei um arquivo aqui do governo, né? E pronto, eu tenho um artigo aqui, só que esse artigo já não é tão bom, interessante, pelo seguinte caso. Ele não tem as informações de um artigo propriamente dito, né? Que precisa de título, nome do autor. Vamos procurar mais artigos. Esse aqui já tem, né? Esse aqui, como você pode ver, tem o título, tem o resumo, tem o título em inglês. Não é necessário ter o título em inglês, mas é interessante você utilizar artigos de referência americana ou da Inglaterra, porque são as áreas de estudo mais conceituadas, né? Pelo menos na área da saúde, não sei quanto às outras áreas. E aqui tem os autores do título, tem o e-mail deles, tem a referenciação, a faculdade, tem a revista em que foi publicada, né? E isso é de extrema importância. Livros também em PDF podem ser feitos, somente se ele tiver todos os dados para você colocar sobre o livro, porque senão ele não serve. Bom, vou usá-lo. Eu vou salvar o artigo, né? Eu recomendo vocês criarem uma pasta, por exemplo, vou criar uma pasta aqui, artigos para o TCC ou trabalho, né? Você cria do jeito que você quiser. Depois que você criar a pasta, você abre e salva o artigo lá, para você não ficar perdido, né? Você ter seus artigos salvos em uma pasta separada, bonitinho, para você sempre ter o controle sobre isso. O artigo está aqui. Como eu vou utilizá-lo? Você arrasta o arquivo PDF para o Mendeley. Dessa forma ele vai ser inserido aqui. E quando eu clicar aqui, vai aparecer aqui nessa aba os detalhes dele. Geralmente ele carrega automaticamente. Aqui ele carregou corretamente o título, os autores. Eu vou mostrar para vocês, né, que está tudo certo. Mas pode ser que quando você abre o Mendeley, essa barra não apareça, igual está assim. Então, como eu disse anteriormente, é só você clicar em View e Show Document Details, que ele vai aparecer os detalhes do documento. Essa barra aqui é uma barra de pesquisa, então se você tiver vários artigos e quiser pesquisar o nome de um autor, você pode pesquisar aqui também, certo? E aí eu vou mostrar aqui, eu vou abrir o artigo, vamos ver. Ele pegou o título em inglês, mas como o artigo está em português, eu vou utilizar o título em português, certo? É só você copiar o título aqui e colar aqui, pronto. Aqui eu já vou mostrando também como você vai alterar. Por exemplo, vamos fingir que nada disso tinha acontecido, que o artigo carregou totalmente errado. Vamos apagar aqui. Vamos apagar todos os dados. Bom, aqui o primeiro campo é título. Detalhe, antes de eu continuar, aqui você pode escolher o tipo de documento. Pode ser um livro, uma seção do livro, um capítulo, pode ser um caso, né, um programa de computador, né, uma conferência, um artigo de enciclopédia, um filme, algo genérico, artigos de jornais, artigos de revista, artigos de jornais também, aqueles jornais escritos, né? Um report, um estatuto, e tem vários outros, teses, página da web. Então você seleciona de acordo com a referência que você for utilizar, certo? Aqui, no caso, é uma
É um jornal ou artigo, porque ele é um artigo de jornal, revista. Mas pode ser de magazine também, né? Você marca de acordo com o que for mais interessante para você e de acordo com o documento que você estiver utilizando. Como eu disse, o título você pode copiar e colar aqui ou digitá-lo manualmente. Você pode digitar manualmente o título sem problema algum. Autores. Aqui eu vou explicar como a referência americana, no caso, ela pede, e a BNT também pede que seja escrito o nome. Aqui no Mendeley, ele pede que o primeiro nome que você coloque do autor seja o último nome dele. Então aqui o primeiro autor aqui é o Bruno Elias Ferreira, é o autor principal. Então o primeiro nome que eu vou colocar aqui é o Ferreira, que é o último nome dele. Você coloca vírgula e escreve o restante do nome dele, Bruno Elias. Pronto. Aí eu dou Enter e coloco o nome do segundo autor. Você tem que colocar o nome de todos os autores, tá? Oliveira, vírgula, Isabelle Mendes. Passa para a próxima linha com Enter. Paniago, vírgula, Ana Maria Melo Miranda. Pronto. Coloquei os autores. Dessa forma, ele vai referenciar do jeito que você colocou. É importante seguir essa ordem. A ordem do primeiro autor para os demais, né? Porque senão vai ficar errado na referenciação. Qual o jornal, no caso? A revista. Aqui está abreviada. A gente sabe que é a Revista Brasileira de Epidemiologia. Mas se você não souber, pesquise no Google, porque é interessante você colocar de forma completa, não abreviada. Aqui você vai colocar o ano do artigo. Aqui ajuda muito, porque aqui você consegue verificar que é do ano de 2012, né? O volume é 15, é esse primeiro número que vem aqui. O INSUI é 1, que é esse número de parênteses. Alguns artigos não vão ter, outros sim. E as páginas é de 75 a 84. Aqui no Abstract você não precisa colocar nada se estiver apagado, certo? E se tiver também não precisa, isso não vai interferir na sua bibliografia nem nada. Tags também não são importantes. Author keywords também não são importantes aqui para colocar na referenciação. Na URL, você não, se for um artigo de revista, não coloque a URL. Apenas se for uma página na internet, aí você deixa esse URL, certo? Se por acaso o artigo tiver um número de DOI, que é o número do documento dele, você pode colocá-lo aqui para pesquisar e ele vai gerar os nomes, tudo automaticamente. Eu vou mostrar daqui a pouco para você sobre isso. Mas esses dados aqui eles geralmente carregam automáticos ou podem não carregar, mas não são importantes de colocar aqui, tudo bem? E aqui você já fez o registro, no caso do artigo que você vai utilizar. Dessa forma que está, se eu referenciar, já vai sair da forma correta, tá bom? E agora você me pergunta, Gabriel, como eu vou utilizar então para fazer a referenciação? Certo. A primeira coisa, você vai ter que marcar a parte que você utilizou. Assim, não precisa? Não precisa. Mas é interessante que você marque a referência para você não ficar perdido no seu trabalho. Então, por exemplo, eu vou olhar aqui, por exemplo, a introdução. O surgimento da AIDS na década de 1980 foi marcado com grande sofrimento, etc. Vamos supor que eu usei de referência esse primeiro artigo. Você vem aqui, ó. Quando você sublinhar, já vai aparecer umas opções aqui, ó, que é para você adicionar uma nota, copiar ou marcar o texto, certo? Aqui também tem, ó, você pode inserir uma nota aqui para você colocar um comentário para você mesmo, por exemplo, só para você ter um controle melhor, ou um marca-texto aqui. Você pode escolher a cor também do marca-texto. Por exemplo, eu quero um verde, vou marcá-lo, clique em highlight. Pronto, marca cor de verde, certo?
E aí você já tem uma marcação de onde você tirou essa referência. Então, se o professor questionar de onde você tirou aquilo, você pode mostrar para ele. É interessante isso. Se você marca, por exemplo, outra referência do mesmo artigo, é interessante você mudar a cor também, para que você não confunda. E aí você pode adicionar uma nota, clicando até com o botão direito, por exemplo. Vou clicar no botão direito aqui. Vou adicionar uma nota. Vou colocar aqui primeiro parágrafo. Pronto, e aqui eu coloco aqui a dever nota. Segundo parágrafo. Pronto, então eu tenho comentários aqui, eu posso arrastar para o lado aqui para ficar mais interessante. Então eu sei que o primeiro parágrafo do meu trabalho é direcionado a essa referência, e o segundo parágrafo é a essa referência, entendeu? É só para você ter um controle. Se você clicar em cima da nota, você pode excluí-la aqui, né? Para deletar, ele vai confirmar se você quer deletar sim ou não. Você marca o Vzinho e vai deletar a nota, tudo bem? Se você quiser desmarcar algo que você marcou de forma errada, é só você clicar com o botão direito em cima e clicar em Delete Highlight, que vai deletar a referência, tudo bem? A que você tinha marcado anteriormente, certo? Então, dessa forma, por exemplo, eu marquei essa parte aqui, mas você não precisa marcar. Como eu disse, é só para você ter um controle. A referência não vai depender disso, ok? Então eu vou mostrar, por exemplo, pronto, eu já achei a parte do texto que eu quero utilizar. Vem aqui, vou escrever. Bom, vamos supor que eu usei até aqui. Quero usar só isso. No ponto final, você tem que vir antes do ponto final, né? Você clica com a setinha para o lado esquerdo e dá um espaço para você adicionar a referência. Pronto, eu vou colocar só isso aqui. Então você vai clicar aqui, vai clicar em referências nesse menu do Word, nesse menu superior. Clique em referências, clique em Insert Citation, certo? Quando você clicar, vai abrir essa janelinha, você vai clicar Go to Mendeley. Ele vai abrir o Mendeley e aqui vai estar o seu artigo. Porém, você pode verificar aqui que ele está aberto aqui. Você clica nele e clica em Cite aqui em cima, onde tem essas aspas. Você vai clicar, ele vai gerar a referência automaticamente para você. Tá vendo? Mas no meu caso não tem a ABNT, Gabriel. Lá o estilo aqui não tem a ABNT. Eu vou mostrar como você adiciona isso. Você pode adicionar diversas formas de referências. Você vem aqui em View, né, no caso, Citation Style. Aqui vai ter os estilos de citações, alguns. Eu uso essa Associação Brasileira de Normas Técnicas, Português Brasil, mas tem várias ABNTs diferentes. Se não tiver a que você está procurando, você pode colocar aqui em More Styles. Vai abrir uma janela de pesquisa para você pesquisar na internet qual você quer. Então, por exemplo, se eu quero a ABNT brasileira, e aí vai aparecer aqui algumas opções. Se você clicar em cima dela, vai aparecer quem é o autor e qual ano foi criado. Essa é a mais recente, né? A de 2018. Porém, eu utilizo a de 2016, né? Que é a referência que era utilizada na minha faculdade. Mas pode ser que seu professor tenha outra referência para ser utilizada. Então, como eu uso essa primeira de 2016, eu vou clicar aqui, use the style. E depois marco Done. Dessa forma, ele já baixou o estilo. Aí quando você vir aqui, você pode selecionar o estilo. Eu posso colocar em Vancouver, né? Posso colocar na Associação Brasileira de Normas Técnicas, na Associação Americana de Psicologia, certo? Tem vários tipos de citações. Depende da revista que você for publicar, do trabalho que você for fazer. Geralmente você vai utilizar a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, certo? Se eu mudar para Vancouver, você vai ver que ele altera automaticamente, certo?
Tem essa Vancouver Subscript, que o número vai para cima, é aquele númerozinho que fica do lado. Nesse caso você tira o espaçamento que tinha entre a referência e o número, entendeu? Só você clicar aqui e mudar, e aqui você dá o espaçamento, que vai ficar ok, certo? Vamos fingir agora que você está no fim do seu trabalho e você vai colocar referências. Você quer colocar sua bibliografia. Bibliografia é algo muito chato de fazer, você perde muito tempo fazendo. Então como você resolve? Da seguinte maneira: você vai clicar aqui, ó, em Insert Bibliography. O próprio documento e o próprio Mendeley vão gerar a bibliografia que tem no seu texto. Cliquei. Já gerou de forma automática a referência que eu tinha. A única referência que eu tenho. Dependendo da ordem, no caso, por exemplo, se for Vancouver, ele vai colocar de acordo com a ordem que você referenciou durante o texto. Na ABNT, eles colocam em ordem alfabética, né, de A a Z. Então eles vão organizar dessa forma. Aqui ele vai colocar o nome, o título e em negrito o nome da revista e os dados da revista aqui após isso, certo? Então é bem simples, bem tranquilo de fazer essa adição no caso. Agora eu vou mostrar para vocês, por exemplo, outras funcionalidades do Mendeley que podem ser bastante úteis durante a realização dos seus trabalhos. Vamos supor que eu vou procurar novos artigos. Então eu vou vir aqui. Bom, eu pesquisei sobre HIV, certo? Mas eu quero mais, porque o seu trabalho tem que ter mais referências, né? Utilizar uma referência só, um texto só para o seu trabalho, se você for acadêmico de faculdade, não é interessante. Não utilize o Wikipedia, né? Porque o Wikipedia não é tão confiável, apesar de ter verificações. Não é tão interessante para você que é de faculdade, está fazendo trabalhos, quer fazer um trabalho de qualidade. Bom, vamos verificar esse aqui. Bom, esse artigo tem aqui também resumo, tem o título, tem o nome da revista, né? Tem todos os dados que seriam interessantes para utilizarmos, certo? Então eu vou salvá-lo também na minha pasta aqui. Quando você salvou um anteriormente, geralmente no computador já vai abrir a pasta que você salvou antes. Senão você procura a pasta dos seus artigos, tudo bem? Salve, né? Minimize a janela, venha para a sua pasta de artigos e arraste o artigo que você acabou de baixar. Pronto, baixou aqui. Vamos ver. Ele utilizou, já pegou o artigo em inglês, mas como é um artigo em português, vou utilizá-lo aqui, vou copiar e passar para cá. Mas se for um artigo em inglês realmente, pode deixar do jeito que estiver. Só confira sempre se os nomes estão certos. Por exemplo, Dantas, certo? Mariana de Souza, ok. Abraão, então tá tudo certo aqui nos autores, não preciso mudar nada. Escola N. Neri, revista de enfermagem. Aqui pegou o nome completo da revista, mesmo aqui não tendo. Aqui tem, ó. Escola NL, revista de enfermagem. Algumas revistas não vão aparecer isso aqui, ó, bonitinho assim, né? O nome completo vai aparecer abreviado e aí você pesquisa. E aqui páginas 323 a 330, né? Tudo referenciado bonitinho. O sonho de todo estudante é que o Mendeley carregue automaticamente, mas vamos supor que não carregou. Vou apagar tudo da mesma forma. Vou mostrar para vocês outra funcionalidade do Mendeley que é muito interessante. O artigo aqui em si, ele tem um número de DOI, é o número do documento dele. Vou aproximar para vocês terem o conhecimento. Esse é o número de DOI, certo? Quando o seu artigo não carregar os dados ou carregar incorretamente, porque pode acontecer uma interferência, copie o número de DOI, dê Ctrl C, e aqui embaixo, né, você arrasta essa barrinha para baixo, vai ter o número DOI aqui, ó, no catálogo. Você copia o número e clica em pesquisar. Geralmente ele vai conseguir carregar. Tá vendo que ele gerou um URL? É bom apagar esse URL para você não colocar. E aqui carregou novamente os dados, mas carregou de forma incorreta. Aqui já não apareceu as páginas e tudo. Mas já me adiantou bastante trabalho, porque já colocou o nome dos autores de forma correta,
né? Colocou o nome da escola, o ano, né? O volume, o ISUI, e faltou apenas a paginação, que tem aqui, ó, também. Se você não tiver essa paginação aqui, você olha pelo número da página que está aqui embaixo, de tal até tal, e aí você coloca aqui 323, 330. Pronto. Aí é só aqui no caso mudar o título, porque o título foi incorreto, né? Vou copiá-lo aqui, colar, pronto, já está confirmado. Então o número de DOI é muito bom para você colocar caso os dados não carreguem e você não tem que colocar tudo manualmente. Porém, muitas vezes pode ser que ele não carregue nem com o número de DOI. Então, outro número que você pode utilizar é o PMID. Só que alguns artigos não tem, né? Aqui não tem o número. Aqui, por exemplo, tem aqui, ó, PMID. Quando tiver esse número, você vai saber no artigo. Vai estar, geralmente vai estar abaixo do DOI, vai ter o número PMD. Então, se não carregar pelo DOI, procure o PMID e jogue aqui também e pesquise. E ele vai gerar. Eu não vou fazer isso agora porque vai dar um trabalho achar algum artigo que tenha PMD. E geralmente quando ele tem PMD, ele vai ter o DOI e geralmente carrega pelo DOI, certo? O PMD no caso é só o último caso, se o artigo não carregar. E de tudo, se não carregar nada ou não tiver esses números, coloque manualmente o título, o nome dos autores, como eu informei anteriormente, o nome do jornal, revista, onde você já está tirando a referência, o ano, o volume, isso se você tiver, certo? Se não tiver o volume, e você olhar no artigo e não achar o volume, não precisa colocar, certo? Porque você não tem esse dado. E aí você vai utilizar, certo? Por exemplo, vou utilizar essa parte aqui. Vou marcar essa aqui, o visa, deficiência humana, HIV, são temas discutidos, tal. Vou marcar aqui, vou marcar de amarelo. Pronto, aí eu quero usar aqui. Quero usar só isso. Tô dando só um exemplo, tá, gente? Não tá certinho, não. Vou clicar em Insert Citation, Go to Mendeley. Vou procurar o artigo que está aqui, ou aqui que já está aberto, e vou clicar em citar. E ele vai aparecer para mim. E a bibliografia, como você viu aqui, ele já atualizou automaticamente. Se você observar, Dantas, no caso que é o primeiro nome, é o último nome do primeiro autor, ele vem antes do F. Na BNT ele vai colocar na ordem alfabética, entendeu? Então a própria bibliografia atualiza automaticamente. Então você pode ir fazendo o seu trabalho sem preocupação. É só você conferir depois nas referências se está tudo certo, mas geralmente ele está correto. Se você mudar para Vancouver Subscript, ele vai colocar na ordem que foi colocada, da primeira referência para a segunda. Observem aqui, ok? Mas como você está fazendo o trabalho aqui no Brasil, geralmente a Vancouver a gente só utiliza no final do TCC, mas depende da sua faculdade, depende do modelo que é colocado para você fazer o trabalho. Siga o modelo da sua faculdade, não mude por conta de que achar que é melhor ou não. Você tem que seguir a referência de acordo com o modelo da sua faculdade, da revista que é colocada. As revistas vão pedir estilos diferentes de referenciação, então siga o modelo. Eu estou mostrando os modelos mais comuns, que é o ABNT e o Vancouver, nesse caso. Outra funcionalidade por exemplo, você está aqui querendo achar por ordem alfabética o nome dos autores. Eu quero, por exemplo, dos nomes dos autores da letra mais final do alfabeto, por exemplo, o Z ao A, invertido. Eu clico em autores aqui, ó. Aqui a setinha aponta para cima. Desse jeito está mostrando na primeira ordem os nomes que vêm antes na ordem alfabética. D e F, Dantas, Ferreira. Se eu clicar novamente em autores, ele vai organizar de forma invertida, do último nome, né, aos primeiros. Então, se tiver vários artigos aqui com o nome de Z, A, o primeiro que vai aparecer aqui é o Z. Como o meu é o F, é a letra mais
ao longe do alfabeto aqui, dentro dos artigos, do primeiro nome do autor, ele organizou dessa forma. Você pode organizar por título também, certo? O título também vai seguir a mesma ordem da letra. Você pode mudar. Aqui pelo ano também, eu quero achar meu artigo mais novo, mais antigo, por exemplo, eu cliquei assim. Então esse artigo veio antes, eu quero achar os mais novos, cliquei, ele vai vir aqui, certo? E até do dia que você publicou, o dia que você adicionou ele. Por exemplo, eu adicionei um às 8h53 e o outro às 9h09. Se eu clicar aqui, ele vai colocar o mais recente, o mais antigo, 8h53 e o mais antigo. E isso vai variar nos dias também. Coloquei um hoje, amanhã coloquei um novo. Se eu quiser ver, eu coloquei um na terça-feira, deixa eu ver aqui. É só você clicar e você vai organizar a lista de conforme você precisa. E isso é muito bom para você não ficar perdido na hora de procurar um artigo dentro do seu Mendeley, certo? Outra coisa, se você quiser fazer referências duplas, por exemplo, eu escrevi nesse caso, vamos supor que esse parágrafo que eu escrevi novo, eu tirei tanto de um pedaço desse aqui, vamos supor, essa parte aqui, vou marcar aqui, tirei um pedaço desse, mas usei também um pedaço desse aqui. Isso é só uma suposição, tá? Vamos supor que eu utilizei esses dois artigos para fazer um parágrafo juntos. Alguns orientadores pedem para que você coloque a referência para cada parte. Por exemplo, se eu usei esse pedaço até um certo pedaço do parágrafo, até uma certa parte, você coloca a referência naquela posição, a referência desse artigo. Porém, alguns orientadores pedem para que a referência seja feita junto. Por exemplo, se eu utilizei 4 artigos para falar desse parágrafo, eu tenho que acrescentar os 4 artigos ao final, certo? Como você vai fazer isso para não ficar desorganizado? Depois que você terminar de escrever o seu parágrafo, você vai colocar Insert Citation, Go to Mendeley, e ele vai abrir aqui. Vamos supor que são esses dois que eu usei. Então você marca o primeiro, segure Ctrl e marque o segundo. Dessa forma, ele vai juntar os dois documentos na citação. Você vai clicar em Cite aqui, ó. Ele vai selecionar e marcar os dois. Você conseguiu observar? E se você mandar para Vancouver, você vai ver também que ele continua assim. Ele vai colocar dois números, 1 e 2. Dessa forma fica mais fácil de organizar as referências, certo? Então, se você precisar fazer referenciação dupla, tripla, seja quantos artigos você utilizar, é só você marcar o primeiro, segurar Ctrl e ir marcando os outros artigos que você tiver e depois clicar em Cite, que você vai fazer a citação. Outro detalhe, sempre que ao final de utilização do Mendeley, clique em sincronizar. Para você sincronizar a sua biblioteca de artigos com a biblioteca que está na internet. Porque toda vez que você baixar o Mendeley em outro computador, for usar em outro computador, ou for usar de novo, ele vai carregar essa biblioteca que está na internet. E pode ser que ele não salve um artigo. E é importante você deixar os artigos salvos numa pasta também, justamente porque às vezes na sincronização pode ser que esse artigo não volte a carregar, ele fique só com o título aqui, mas esse símbolo de PDF suma. Então você joga novamente o artigo para cá, que geralmente ele vai carregar automaticamente, vai voltar o símbolo de PDF, certo? Essas são algumas funções do Mendeley, né? Eu tentei explicar as melhores formas de utilizá-lo, né? A sincronização, a adicionar o artigo. Eu coloquei da forma mais comum. Aqui você pode adicionar um artigo também, ó, por esse botão, adicionar files, né? E ele vai aparecer a área de trabalho para você pesquisar os documentos e tudo. Porém, arrastando do jeito que eu informei anteriormente, é a forma mais indicada, né? Já que você não vai ter tanto problema em achar o seu artigo, que você já vai estar com a pasta aberta. Aqui dentro também, nós podemos marcar alguns favoritos, né? Você pode clicar com o botão direito, né? E colocar ele como favorito ou não favorito.
lido ou não lido. Você pode marcar de diversas formas. Vai depender da sua utilização. Se você quer marcar bonitinho, por exemplo, se você quer separar pastas para não se perder, você faz vários trabalhos com o Mendeley e você não quer se perder. O que você faz? Cria uma pasta, create folder, aqui ó, aparece no lado esquerdo, no menu do lado esquerdo. Você escreve, por exemplo, trabalho de química. E aí, o que você faz? Aqui no trabalho de química não vai aparecer nada, mas All Documents, aqui ó, My Library, All Documents, vai aparecer todos os seus documentos. Vamos supor que eu utilizei esses dois no meu trabalho de química. Eu arrasto, é só clicar, segurar e arrastar para cá. Dessa forma, o trabalho vai estar aqui. Né? Opa, um dos trabalhos não arrastou. Pronto, agora quando eu abrir o trabalho de química, ele vai estar aqui, né? Separado. E mesmo se eu tiver tipo 28 artigos, se tiver vários trabalhos aqui, e você só arrasta dois para essa pasta, vai ter só os dois aqui. Então você vai ter uma separação melhor, uma organização melhor. É só uma dica para quem faz muitos trabalhos, né? Mas se você for utilizar para fazer somente um, não precisa fazer essa separação. Ou se você for organizado da sua maneira, coloque eles aqui. Eu faço isso porque eu faço vários trabalhos, então para ficar mais separado possível, eu deixo assim, certo? Então é isso. Essas são as principais referências, no caso, principais utilizações do Mendeley. Não tem muito segredo, é simples. Alguns professores ensinam, outros cobram para ensinar. Eu estou ensinando aqui porque talvez você precise de ajuda e não tem um passo a passo sobre. Mas dúvidas, coloque nos comentários que eu vou tentar tirar, né? E é isso. Muito obrigado e tenha um ótimo dia, uma ótima vida.